Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Legado. Hoje eu tô com uma convidada muito querida, né, especial, e a gente vai começar fazendo um tintim. Vem cá, Alessandra, com um cafezinho. Com café. Mesmo o Cristiano indo no encontro, mas ela tava falando o quê? Que o café acolhe, né? Goiano gosta de café. Brasileiro gosta de café. Brasileiro gosta de café. É um legado brasileiro, é o cafezinho no encontro, né? É. Então, é isso. Duas mulheres pra gente bater um papo quântico aqui sobre dinheiro, multidimensionalidade, prosperidade, abundância. O que mais, Alessandra? Vai soltando. Tudo que a gente puder incluir na gratidão é prosperidade. Tudo que duas loiras numa tarde de terça-feira, de terça é quarta, eu tô perdida. Enfim, um dia a gente pode trocar aqui, tá? Então, Alessandra Tavares, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você que é psicóloga, é terapeuta, é consteladora, mas ela fala de um assunto, vou só soltar para ela, que é um legado essa mulher deixar aqui uma palavra, uma contribuição. Essa entrevista dela vai ser disruptiva, eu tô sentindo isso. Porque um assunto que você toca e bate forte, eu adoro quando ela bate forte, é sobre prosperidade. O quanto, né, nesse nosso acolhimento brasileiro, nesse acolhimento espiritual, energético, muitas vezes falar de dinheiro, de prosperidade, de abundância, dessa vida rica, muitas vezes vai de encontro, tá? Então, o seu trabalho fala de muitas coisas, mas principalmente disso. E que é fundamental, faz parte de uma saúde sistêmica, né? Então, fale, professora, comece. A primeira coisa é desmistificar o que é prosperidade. Então vamos. A primeira coisa que pega, quando a gente fala prosperidade, a gente já pensa em dinheiro e bens materiais. E isso também é prosperidade, mas não é só isso, é prosperidade. Então, quando a gente lida com prosperidade do ponto de vista da terapia quântica, a gente está falando de prosperidade de tudo que é e de tudo que há. Então, prosperidade nos relacionamentos saudáveis, sustentáveis, prosperidade na sua saúde, prosperidade nas finanças, no seu propósito de vida, na sua carreira. E do nosso ponto de vista, ou do meu ponto de vista, nessa ótica, né, a prosperidade, ela é uma substância do propósito de vida. Tudo aquilo que me prospera tem a ver com o meu propósito de vida. Ou propósito espiritual, como a Cristina Cairo gosta de chamar, ou como propósito de vida multidimensional, como eu costumo chamar. Prosperidade de tudo que é entender que eu não preciso ter dinheiro para ser rica ou para me sentir rica. Eu não preciso ser a pessoa mais próspera do ponto de vista financeiro para ser a própria prosperidade financeira. Por quê? Porque tudo é frequência. Frequência é uma tecnologia. A frequência não, o que a gente fala, o que a gente sente é uma tecnologia, é uma vibração energética. Então, eu ser prosperidade faz com que eu crie um campo eletrônico, eletromagnético, o nome que quiser dar, para que eu tenha substrato para atrair, gerar ressonância eletromagnética com coisas prósperas, com pessoas prósperas, com momentos prósperos, como esse aqui. Aqui é uma sincronicidade. Sim. Aqui tem muita prosperidade. Tem pessoas aqui, eu, você, Cristiano, pessoas nos bastidores, pessoas que estão assistindo, que acreditam nisso. E isso as reúne com muita prosperidade. Se eu pegar agora uma escala Hawkins da consciência, um pêndulo, eu tenho certeza que vai calibrar muito acima de 540. Que é considerado uma calibração, na lógica do Dr. David Hawkins, uma calibração de alegria. E a calibração da alegria nessa ótica é a mesma da gratidão e a mesma da prosperidade material e financeira. Pronto, vamos lá. Ela já falou, já pontuou que dá pano para as mangas. Você falou de alegria, né? Você falou de dinheiro, gratidão, né? Sim. E prosperidade. Como é que, para quem está assistindo aqui, deve ter gente perguntando assim, é muito fácil ser alegre com dinheiro no bolso. Como é que eu posso ser próspero, criar um movimento? Eu tô lendo a mente de quem ainda vai assistir, né? Me colocando no lugar deles. Como é que eu vou ter essa alegria se eu tô cheio de conta, se meu consultório não vai, se eu não consigo atender ninguém, se eu chamo, faço story, faço live e ninguém me procura? Como é que eu posso manter essa calibração da prosperidade, da alegria? Aí eu vou para a física. Vamos. Física, química e matemática. Boa. Na física, a gente aprende lá nos primórdios que tudo aquilo que eu coloco foco se expande na minha vida.
Então, se eu tenho dívidas e eu coloco foco na dívida, ela vai aumentar. Você vai sair, vão encostar no seu carro, você vai ter um custo com aquilo. Vai acontecer porque é ressonância. Para mais ou para menos é ressonância. Então, tudo que eu coloco foco vai se expandir. O professor Hélio Couto fala muito disso, ele dá um exemplo. Você tem uma dívida. O que eu tenho que focar, então? Em ganhar dinheiro, se a dívida for em espécie. Eu tenho que ganhar dinheiro. Para pagar a dívida? Não, para ganhar dinheiro. Para prosperar, para que aquele, do meu ponto de vista, para que aquele dinheiro seja dinheiro de pão. Paguei, tá tudo bem. E mudar a ótica sobre os nossos custos, sobre o que a gente tem. Então, se chega não sei, uma fatura de plano de saúde para eu pagar, eu agradeço, que bom que eu tenho uma condição máxima de pagar um plano de saúde decente para minha família. Ao invés de falar, nossa, aumentou de novo, olha aqui esses caras. Então, quando a gente olha por essa ótica, é um convite para além do olhar físico, do olhar material. Por isso que a gente fala metafísico, muito para além do que meus olhos alcançam. Porque, via de regra, o nosso aparelho fisiológico, ele alcança 3D. Então, o meu olho, ele tem a função sensorial de captar o quê? Luz. Mas se eu fechar, eu não vejo nada. O meu ouvido, de captar os sons e os ruídos. Mas eu tenho outra forma de enxergar o mundo. Quando eu olho para você, por exemplo, falo, nossa, Ana Paula, você está radiante, seu olho está brilhante, você está maravilhosa. De onde eu tirei esse olho radiante? Da mesma forma, chega uma pessoa calada, se senta e você fala, hoje o seu olhar está triste. Como é que você sabe? Como é que você viu esse olhar triste? Isso é o mesmo olho fisiológico de antes. E aí a gente vai buscar em outros caminhos, que hoje a gente estuda muito glândula pineal, pituitária, todo esse arcabouço, como sendo antenas de captação de energias sutis, que trazem, manifestam em forma de intuição qual caminho eu tenho que seguir. A gente fala muito de prosperidade, 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 mas a maioria de nós continua patinando na entrega a essa prosperidade. Existe o que nós chamamos de vácuo quântico, né? Existe uma grande onda e nós somos pequenas ondas advindas dessa onda. E essa onda subsidia absolutamente tudo. Mas a gente tem um manejo que nós chamamos aqui de matriz de controle, que a maioria de nós não está prestando atenção. Mas quando a gente olha para a prosperidade com um olhar para lá da fisicalidade, eu começo a experienciar o que nós chamamos de sincronicidades. Isso aqui é uma sincronicidade. Até alguns meses atrás eu não te conhecia. Você não conhecia o Cristiano. Você tinha um relacionamento com alguém que nos conhece. Não tinha esse projeto do ponto de vista material, mas do ponto de vista quântico ele já terminou, a gente já está em outra. Isso aqui já foi, aqui há um delay aqui na 3D. Quando a gente faz esse convite, eu falo, não acredita em mim, faz um testezinho, muda a sua vibração, acorda de manhã e já pensa, meu dia vai ser um horror, terrível, tenso, eu tenho reunião, tem menino para levar na escola, não, e eu vou falar, eu tenho que pagar um negócio, tem dinheiro para pagar aquilo lá também não. E aí você começa a vibrar nisso, mas fica firme nisso, nesse propósito. Faz esse exercício. No final do dia, contabiliza a sua produtividade. Para mim, contra-resultado não tem argumento. Eu venho de mais de 25 anos de corporação, então eu sempre medi resultado. É estatística, é matemática. Com a energia não é diferente. Para mim, trabalhar com a prosperidade desse ponto de vista é mais matemático do que pegar a cédula e contar. Então, experimenta no outro dia, se não acorda legal, mesmo que não acorde legal, acorda, olha para o sol e fala, vim para dar certo. Já acordei, pode me mandar as gratas surpresas que quiser me enviar. Vai ter uma vozinha no subconsciente falando, ai, que bobagem. Ai, como você tá acabada mesmo dando esses comandos, né? Nossa, e você cancela aquilo e continua acreditando. Do nada é um projeto que chega, uma pessoa que te cumprimenta, alguém que bate na porta e te entrega um presente. E as coisas começam a acontecer, mas se eu tiver o olhar só para a conta bancária, eu começo a limitar a minha prosperidade. Eu gosto de dividir em três partes. Fica didaticamente, vou chamar assim, didaticamente mais fácil de compreender. Porque o Hélio Couto fala da abstração, sem o ser que ainda não consegue abstrair, ele não consegue pegar isso aqui que a gente está conversando,
né? Você está entregando, não é que o outro tenha limitação cognitiva ou seja inferior a ninguém, mas ele ainda não consegue acessar isso se ele não trabalha com abstração, com a capacidade de abstração. Por exemplo, meditar é abstração, né? Fazer uma visualização criativa numa meditação é uma pessoa que já consegue abstrair. Então, eu vou olhar para 3 campos: dinheiro, prosperidade financeira e prosperidade material, que são frequências parecidas, Sim, eu ia mas elas isso. também têm a sua distinção. A primeira coisa, o pessoal fala muito de crença limitante. Então, crença, por que a gente está aqui? Por que alguém precisa fazer terapia? Só para olhar a crença, mais nada. E por que eu preciso de uma terapia para olhar a crença e não sozinha? Porque nós temos uma programação. Na Terra, nós somos uma tecnologia com uma programação específica. Dentro dessa programação, a gente ainda não alcançou, vou chamar a competência, de saber tudo isso sem ajuda. Sem olhar para nós sem ajuda. Do ponto de vista da psicologia, menos de 5% de nós é consciente. Imagina, o nosso comportamento ele é validado por menos de 5% do consciente. O resto está no subconsciente e inconsciente. Então, se eu não tenho uma ferramenta terapêutica séria para ir lá nesse arcabouço do inconsciente e trazer para o consciente, eu nunca vou tomar consciência. Mas a gente está trabalhando do ponto de vista da evolução do humano, dessa tecnologia, para que sim, a gente chegue no ponto de não precisar de nenhuma ferramenta. Então, voltando para as 3 nuances, as ferramentas me ajudam a olhar as crenças com o quê? Com o dinheiro. O mais comum de se ouvir, o dinheiro é sujo. Aí a gente pensa, gente, todo mundo dá esse exemplo, isso não existe mais. Existe, né? Quem ganha muito dinheiro não passa na agulha, no negócio do camelo, no fundo não teve da uma agulha, confusão? tem um negócio aí. Que foi atribuída ao avatar Jesus, e nem foi Sócrates que falou isso, né? Mas ficou no inconsciente coletivo. Então, a minha crença com dinheiro é uma variável. A outra variável é a prosperidade financeira, que é aquela que eu trabalho, o dinheiro cai na minha conta. Então, eu estou visualizando, eu vou comprar um carro e eu tenho X, eu vou parcelar X. Mas tudo isso me limita se eu ficar só nisso. E a prosperidade material, que na minha experiência, surpreendentemente, para mim é que mais tem impacto na prosperidade real, que é a prosperidade material. É aquela prosperidade que eu não trabalhei para receber. Eu não trabalhei. Isso é uma quebra de paradigma, né? Sim. Porque a gente é educado que tem que trabalhar para receber um X. E por que a prosperidade material é que mais impacta? Por quê? Por causa do nosso falso sagrado. Eu gostei disso, quero saber. Falso sagrado. Porque o que acontece? Vamos supor que, sei lá, o Cristiano está aqui e eu encaminho várias pessoas para ele e ele fala, Ale, eu queria te dar uma sessão para você tratar aqui na clínica um dia. E eu falo, imagina, Cristiano, você está me ofendendo com isso. Imagina, eu indico porque você é competente, porque eu confio em você. E é real. E ele, tudo bem, mas o meu coração está pedindo para eu retribuir um pouco disso. Isso entra, inclusive, dentro de uma das 3 ordens, que é a lei da ajuda, né, do dar e receber, lá das constelações sistêmicas. Então, quando eu faço isso, eu estou brecando a prosperidade material de avançar até mim. Então, eu estou entendendo que tudo o que eu tiver tem que ser pago por mim. Prosperidade financeira e não prosperidade material. Quando eu recebo com alegria e gratidão o Cristiano me dá, isso se multiplica na vida dele e na minha. Eu possibilito que ele prospere mais ao receber isso que ele me traz. E eu aprendo a multiplicar isso para frente. E isso altera a minha prosperidade, o meu campo de prosperidade. É um escambo energético, né? Um escambo energético, é um que bom a gente, nome. né? Porque é um escambo, assim, tem gente que não consegue receber, nem que seja um café. Você sabe do Access, né? Você tem que não, né? É um exercício receber. É um exercício. Nem que seja um elogio. Muitas pessoas não recebem nem elogio. Alessandra, essa sua blusa tá linda. Mas ela foi tão baratinha. Ela tá tão velhinha. Seu cabelo tá lindo. Isso. Mas tá sujo. Então. Né? E a mulher, o feminino, né, tá nesse movimento de não receber nenhum olhar do masculino. Mas o mundo, e nem do feminino, e nem de ninguém, o mundo está preparado para a falsa modéstia, para o falso sagrado.
Fala Então, um pouquinho sobre isso. As pessoas quando chegam para mim falam, nossa, Alê, como você tá linda, não mudou nada. Eu falo, a tendência é só melhorar. Eu botei na live lá. O negócio tá só melhorando. Bonito. Eu vou te falar, todo dia o negócio tá ficando melhor. A pessoa que estava aguardando eu dizer, imagina. Obrigada, são seus olhos. São seus olhos, né? Olha. A pessoa se frustra e ela já tem um julgamento via de regra de dizer, nossa, como é arrogante. Por quê? Porque tem um condicionamento para esperar que o outro diga, são seus olhos. Entende isso? E a gente vai se cercando dessas nuances, são todas ou quase todas inconscientes. Porque se a gente olhar para consciente e inconsciente, ai, Ale, mas para que essa história de consciência? Como dizia Jung, né, da terapia analítica, quando você joga luz à sombra, ou seja, aquilo que é desconhecido para você, automaticamente a sombra perde força. Parte da força perde, você ganha força. Para sair de um lugar que você não quer estar mais. Um emprego que não faz mais sentido, que te diminui. Uma condição financeira que te disseram que é para você, porque Deus quis, porque não sei quem quis, porque é assim. Para você se conformar, que ainda bem. Um relacionamento tóxico, porque ninguém vai te querer, ou ninguém vai te respeitar, ou você vai ficar sozinho e na solidão ninguém se basta. Então a gente começa a andar na contramão e no fluxo da prosperidade muito cedo, através dos dogmas que nós compramos do inconsciente coletivo, seja de uma religião, seja de uma comunidade que eu participei, de uma escola que eu estudei, e principalmente dos programas que eu assisto ou que eu escuto. Músicas, áudios, vídeos, tudo isso ou me leva para a produtividade ou me torna contraproducente. E a gente precisa olhar isso como gestão. Gestão aqui na 3D. Eu tenho que gerir o meu aparelho de frequência de prosperidade. Que tipo de música? Aqui em Goiás, por exemplo, a gente não estou falando mal de nenhum segmento, porque para mim cada um tem um gosto. Mas aqui a gente tem uma música que chama Sofrência. Sim. Que o Brasil todo canta, o Brasil né? todo. Vamos e convenhamos. E outras linhas. Então a sofrência. Para onde a sofrência te leva? É só escutar. Vício, medo, angústia, rancor, deslealdade, rancor, mágoa. Isso já é comprovado, a neurociência comprova mais ainda, mas dentro do trabalho do Dr. David Hawkins fica claro que isso tudo decai comprimento de onda. Isso tira energia do elétron, ou seja, descolapsa a função de onda. Começa a tirar força daquilo que eu quero atrair para a minha vida e me conecta com a escassez, ou seja, aquilo que eu não quero mais para a minha vida. Mas quando a gente fala isso, parece puritanismo. Não, é matemática mesmo, é só estudar física, né? Estudar Hertz, estudar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, a gente vai entender que isso funciona em nós e já funciona há milênios, né, sobre nós. Já funciona todos esses anos em nós e faz muito sucesso. Muito sucesso. Por quê? Porque mantém a matriz de controle. Hoje, menos de 2% de 8 bi daria conta desse assunto aqui. A maioria, não dá, né? Não sei. Aí eu vou lá na sofrência, eu vou de brincadeira, eu tenho 3 filhos homens, né? 2 de criação e o meu mesmo. Os 3 adoram. E eu canto com eles, danço com eles, não tem o menor problema. Porque uma coisa é escutar isso e eu virar isso. A outra, ficar um chato de galocha, né? Chegar em algum lugar e falar, você está ouvindo essa música, né? Como se alguém fosse menor por isso. Então, eu tento trazer a lógica. Falo, faz um teste. Se esse negócio levasse a gente para outro lugar, chamava alegrância, não chamava sofrência. Então, a sofrência, o que é que eu estou condicionando o meu subconsciente? Porque você não é o resultado dos seus pensamentos repetidos. Quantas vezes eu estou repetindo aquilo? Aquilo está martelando. E aquilo emociona, né? Porque daqui a pouco você vê a pessoa tá chorando. Bota 2, 3 pessoas para cantar, daqui a pouco você ouve aquilo, você está sem namorada há uns 5 anos. Não, pode esquecer dessa encarnação. Uns 3. Pode esquecer. Você está ali há uns 3 anos sem namorar. Começa a ouvir aquilo, você começa a querer sofrer. Você vai buscar o primeiro beijo da sua vida, o primeiro namorado todos que deu errado. Porque é uma música tão boa de sofrer que você fica indignado de não ter um trem para sofrer naquele momento. Você vai buscar então você todos os busca gatilhos. Aquilo. Imagina de manhã, à tarde e à noite. Mas tem um contraponto disso que eu acho legal de falar no nosso meio, no nosso campo. Porque senão a gente vai ficando... Gente muito terapeutizada é muito chata, né? Dizia Clarice Lispector e eu concordo com ela. Então, assim, imagina Goiás. Goiás é o lugar do churrasco, só perde pro Rio Grande do Sul.
Então tem um churrascão rolando. Nunca me chamaram para o churrasco aqui. Tá sem moral. Tô. Não queria te falar, não. Mas agora começa a ter. Aí entrou na sofrência, já comecei a sofrer porque eu não ganhei churrasco. Vamos constelar isso. Mas vamos constelar isso. Vamos organizar o churrasco, que o Cristiano não nos escute. Então, é um churrasco de família, alguém te chamou. Aí você chega nesse churrasco, à tarde, um domingão, você chega lá, tá passando o quê? Música clássica? Não. É óbvio que não. Pagode, samba, e tá tudo certo. Porque eu falo, a pessoa fala, eu não vou lá porque chega lá a música tal. Eu falo, que campinho mequetrefe esse seu, hein? Que Fraco. não pode ir num lugarzinho, um bar, um restaurante, porque as pessoas têm energia não sei que jeito, a música é não sei que jeito, e eu já vou ficar brocochô. Não mesmo, porque eu tenho o meu próprio campo estruturado. Nós estamos falando aqui daquele que não percebe o que está entrando em ressonância e está reclamando de não ter prosperidade, nem material, nem dinheiro, nem prosperidade financeira. Tá vulnerável. Tá vulnerável. Mas, Alessandra, veja, quem vê você hoje falando aqui é a coisa mais linda do mundo. Eu sei que quem tá aqui tá recebendo muito, cada um na sua proporção. Esse copinho, essa taça, né? Vai de acordo com seu receber e o seu momento de consciência. Mas você veio do mundo corporativo, né? Uma mulher que fazia cobranças, recebia cobranças, tinha que entregar números. Essa sua consciência dessa coisa fluida, da energia, sempre teve com você? Ou como foi essa transição? Não, nunca teve. Então conta que o povo quer saber da tua vida. Imagina! Eu tenho uma passagem longa, a começar pela psicologia, bem rapidamente. Quando eu escolhi a psicologia e não medicina e direito que eu tinha prestado, né, por orientação, eu ouvi, alguém pegou na minha mão e disse, eu vou te ajudar a ser pobre o resto da sua vida, parabéns. E era uma pessoa de muita força no meu campo. Maria. Essa pessoa não fez isso por maldade, essa pessoa fez isso por proteção, com medo que eu passasse necessidade. Por quê? Porque a psicologia, hoje não, hoje você espirra que é um psicólogo, terapeuta holístico na sua cabeça, mas não foi sempre assim. Né? Então, quando eu escolhi a psicologia, era um desafio mesmo. E essa pessoa entrou no campo, né, ali do medo, da própria vivência, uma pessoa que já passou necessidade, passou fome e tudo mais, e olhou e falou, meu Deus, ela vai passar por isso, né? E nessa hora a pessoa reage, se chama projeção, e tá tudo certo. Nesse momento, eu talvez tenha internalizado de uma forma bem produtiva, hoje eu entendo assim, porque eu falei, vou provar que psicologia dá dinheiro. Mas aí, ao longo da faculdade, eu ficava observando. Falei, esse negócio não dá dinheiro mesmo, não. Esse povo é muito bonzinho, muito gratilover, muito gratiluz. Eu nunca vou ser gratiluz, gratilover. Não é da minha personalidade, né? Então, assim, eu falei, nossa, não vai dar bom. E eu escolhi a psicologia organizacional. E foquei na psicologia organizacional. E fui crescendo enquanto carreira. Fiz as minhas especializações na área empresarial e fui. E o meu último espaço de tempo, né, meus últimos 5 anos, foi dentro de uma multinacional norte-americana, onde eu gerenciava 3 áreas, dentro do agronegócio. Então, isso foi gradativo. Lá dentro, eu aprendi tudo sobre gestão, naturalmente. E ganhei bastante dinheiro. E tinha muito status também. Melhor prédio da cidade, troca de carro todo ano, que você faz bônus, eu gosto de bater meta, a gente tá lá para isso, né? Então tem que desmistificar também, a empresa tá para dar resultado financeiro, para faturar, ponto, não é para fazer graça para ninguém. Agora, o como é que a gente precisa olhar para nós enquanto indivíduo. Então, nesse processo, eu achava tudo isso aqui uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Falei, esse povo é místico, esse povo é lunático, é um monte de sonhador. E aquilo, para mim, era porque eu sempre fui muito racional. E aí, quando eu vim para esse universo, uma pessoa me chamou e falou, parece que você tá triste. E começou a falar de propósito de vida. Falei, propósito de vida? Mas não é propósito de vida, o importante é trabalhar e ganhar dinheiro, né? E a coisa começou, só que tinha um vazio ali. Então tinha dinheiro, tinha status, só não tinha alegria e nem saúde mais. Então quando eu tive uma crise de pânico, dentro de um banheiro pequenininho, assim, sei lá, de 40 metros, eu comecei a repensar, tá acontecendo alguma coisa. Até porque eu falava, quem faz terapia é gente fraca, né? Gente que não pode fazer. Mas você não é psicóloga? Ninguém sabia. Eu não falava mais. Então, eu também usurpei, hierarquicamente lá nas constelações, eu tampei a minha formação. Porque não é legal
você ser psicólogo no mundo corporativo, vão achar que você é boazinha, que você passa a mão na cabeça. Eu gerenciava só homens, tinha pouquíssimas mulheres. Outra coisa, eu não gostava de trabalhar com mulher, porque a mulher chora, a mulher tem, como fala, cólica, mulher confusão danada, aí engravida, e até que volta, até que põe outra pessoa no lugar, não é fácil não. E aí, esse é um raciocínio Yang que eu tinha, um Yang sofrido, vamos dizer assim, né? Porque o Yang equilibrado, ele já olha de outro jeito. Então, era tudo muito invertido. Até o momento que eu vi, meu casamento ruiu, eu estava longe do meu filho, porque eu workaholic, trabalhando e viajando o tempo todo, né? Aquela coisa toda. E aí, eu tive uma catarse, uma pessoa me chamou para ir para uma imersão com Enneagrama, né? De onde eu venho hoje, com o Enneagrama, que é a Escola SAT do Cláudio Narango. E aí nós fomos, mas era um trabalho empresarial, por isso eu fui. Eram gestores e diretores que iam ficar imersos ali. E eu achei tudo, né, não tem nada a ver, falar de papai, de mamãe, essas coisas. E teve eles iam fazendo o trabalho paulatinamente, 9 dias de imersão no mosteiro, pensa, todas as loucuras vêm, a ideia é essa, né? E tinha uma gelatina azul em cima de uma mesa. E aí eu fui colocar essa gelatina, alguém falou alguma coisa, eu falei, nossa, meu filho adora gelatina azul. E na hora me veio, ele gosta? Meu filho come gelatina? Gelatina. E eu tive uma catarse violenta, um insight violento com uma gelatina azul. E fui pro quarto. Você come gelatina azul hoje? Não. Não. Tem uma gelatina azul que Cristiano trouxe especialmente para você, tá ali separada. E essa gelatina azul, eu falei, não sei o que meu filho come, não sei o que ele gosta, não sei nada. E eu não sabia nada, Você fez um... E eu me lembro que eu fui pro quarto, né, e o pai me ligou e falou, olha, Mateus deu os primeiros passos. Eu falei, segura que eu ainda vou ficar 3 dias, não deixa ele andar, porque eu tenho que chegar e ver ele andar. Controle! São coisas importantes. Controle, né? Nem que seja esperando meu filho. E ali eu comecei a perceber, tem alguma coisa muito errada comigo. Tô muito fora de mim, né? Não tem nada errado com outras pessoas. Sim. Ali eu passei a trabalhar e tal. Eu me separei num dia, essa empresa foi vendida no outro, e era uma empresa que eu tinha muita autonomia, muito poder, né? A minha área chegou, que era a área de gestão de pessoas, vulgo RH, era a área mais forte da empresa, né? Uma coisa que é incomum nas instituições. Então, quando isso rui, vem uma pessoa que não me conhece, vem uma multinacional que trabalha totalmente diferente, eu viro contra a cultura, né? E aí, nessa revoada toda, terapia, encontro meu terapeuta até hoje, que é da bioenergética, né? E começou e tal, e começou ali comigo, eu comecei a questionar. Então, quando eu cheguei no limite na empresa, de ter nódulo na tireoide, labirintite crônica, mais um monte de alteração, foi a hora que eu falei, chega, basta, eu preciso fazer alguma coisa. Alguém me falava de Ho'oponopono e eu pensava, Ho'oponopono. Uma palavra que eu não sei nem o que é. Então, limpar memória, que memórias, né? E eu comecei, alguém me ensinou, e eu comecei, tá bom, não sei o que é isso, no meio das reuniões eu comecei, a coisa começou a mudar. E aí eu comecei a me perceber no processo. A empresa não tinha problema nenhum, meu chefe tinha problema nenhum, os processos, a cultura da empresa tinha problema nenhum, eu estava no lugar errado. Então eu precisava buscar o meu lugar no mundo. Então, se prosperidade fosse só finanças, eu estaria lá até hoje. O que eu gosto e friso o problema não é lá, o problema sou eu. Eu estava destoando do meu propósito de vida. E isso me distanciou da minha saúde emocional, saúde física. Que preço eu estou disposto a pagar para receber a cura que eu estou dizendo que eu quero receber? Então eu fiz, quando eu percebi isso, e mudei a chave. Mudei de raiva, de ranço pelo chefe, de fofoca corporativa, porque você vai ficando medíocre. Quando você está com medo, você vai ficando medíocre, você vai para arrogância, né? E aí, nesse caminho todo, eu encontro as constelações e tudo mais e me preparo para fazer uma transição de carreira. Quando eu faço tudo isso, eu entendo que é prosperidade. Gente, eu estou no contrafluxo. Isso é tão real que eu sempre ganhei muito bem e tal, mas o dinheiro não sobrava e às vezes faltava, porque eu ganhava mais do que eu recebia. Eu gastava mais do que eu recebia. Porque você tinha que se livrar dele, né? Me sabotava. E também uma desculpa continuar presa na empresa e não encarar o que eu vim fazer aqui.
a minha missão aqui, o meu propósito de vida, que hoje eu chamo de propósito de vida multidimensional, porque ele realmente não é simples. Uma galera onde 98% não quer saber de nada disso, porque a massa realmente não quer saber disso, e menos de 2% escuta o que a gente está falando. Eu vou sair de um lugar up, né, e vou para esse lugar. Quantas crenças eu tive que enfrentar, a começar das pessoas que me rodeavam. É sério que você vai sair de uma multinacional para trabalhar como psicoterapeuta? É isso que eu ia perguntar. E a tua família? O teu núcleo familiar? Então, porque quem está assistindo aqui... Foi bem difícil. Muitas pessoas estão, muitas vezes, nesse espaço. Não é? Que vai ser assistido por pessoas que estão na escassez financeira, vamos falar assim, e na escassez de vida. Que é o que você estava. Você não estava na escassez financeira, estava na escassez de vida, de propósito. E é um jogo, digamos assim, difícil de escolher. Porque você olha para o conforto da casa, né? Vê aquele padrão, o tipo de amizade, de núcleo que você vivencia, e daqui a pouco você se sente um peixe fora d'água. Tá ali, mas você não vai só, né? Na hora que você vai fazer uma migrar, né, de profissão, todo aquele contexto também vai se atualizar. Então, as pessoas estão vivenciando um momento de conflito. Você teve a coragem e a força. E aí você fala de propósito, fala de vida. Aí a pessoa diz assim, eu tô com vazio. Minha conta tá legal, eu tô com bens e tal, tal, tal. Como é que a pessoa sente esse propósito? Ela tem que ir para um terapeuta? Ou como é que ela encontra esse propósito? O que é propósito para você? Eu posso falar de mim, né? Fala de você. Quando a gente decide que aquilo não é para mim mais. A partir do momento que você decide que aquele lugar não é o seu lugar, aquele relacionamento não é para você, aquela situação financeira, sabe? Você ali algo acontece, mas tem que ser real. Porque o que colapsa a função de onda para atrair o que você precisa, vamos chamar de auxílio naquele momento, sim, não é o seu pensamento, não é o seu querer, meditar, rezar. Tem gente que faz isso o tempo todo e não sai do lugar, né? Porque eu preciso acreditar que já é. E isso é muito difícil. Eu preciso acreditar que o meu olho ainda não está vendo o que eu quero para a minha vida, mas já é, do ponto de vista quântico, só é. Se estiver dentro do meu ponto de vista, da ordem do Criador de tudo que é. E aí eu só me jogo. E quando isso aconteceu, quando eu virei a chave, eu me lembro que um dia eu estudando sobre Ho'oponopono, o que era, como funcionava, e falando do fenômeno do lago, lá da limpeza do lago, eu falei, bom, se o cara consegue fazer isso com água, consegue fazer comigo, eu sou pura água. Nós temos mais água do que DNA, né, que chama? Tem muito mais água do que o resto. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa. E eu comecei a inverter. Quando eu chegava na empresa, em vez de sentir aquela preguiça, aquele ranço, porque sente. Quem está vivendo isso sabe, é muito difícil. Você não tem propósito, você acorda porque você tem que ganhar dinheiro, pagar os boletos. É simples assim, né? Então, quando eu comecei a chegar e quando vinha um pensamento de novo, tem reunião tal hora, esse cliente, eu começava e falava, gratidão, que empresa linda. E gratidão pela empresa que alimenta a minha vida, a vida do meu filho, não me deixa passar necessidade nenhuma. Gratidão por isso, por isso, por isso. Só que quando eu falava gratidão, eu falava, não é nada com você. Eu parecia a louca do diálogo solteiro. Porque eu falava com a empresa o tempo todo. Não é nada com você. Eu sinto muito, não é nada. Eu tenho gratidão por você. Porque eu entendi que tudo é energia, aquela empresa também é. E eu comecei a liberar. Eu quero fazer um novo caminho, mas o caminho que eu fizer, eu vou honrar o que eu aprendi aqui com você. Eu vou ser grata a partir de hoje por você. E eu comecei a fazer isso. Aquilo que me irritava, eu comecei a respirar e olhar para o que eu achava bonito. Sabe quando você mora numa casa que você não gosta, você acha o seu quintal feio, você não acha que o seu sofá tá legal, mas você adora a sua taça que a sua amiga te deu. Eu vou olhar só para a taça. Eu vou olhar só para a taça. Por quê? Eu acreditei na física. Quando chegou isso para mim, eu comecei a acreditar de verdade. Eu olho para a taça está cheia de água. Eu não vou olhar para o sofá rasgado. Vou pôr uma mantinha ali. Então você... E quando eu olho para a taça,
Tudo que eu ponho foco não aumenta? Sim. De repente alguém bate campainha e me dá um sofá novo, sem eu ter pedido. Então, o que você diz aqui... Isso acontece o tempo todo. Acontece, mas para quem está assistindo aqui, a pessoa está lá numa situação, está num relacionamento que já não funciona mais, está num emprego que não faz ela feliz, que também não paga as contas, está no caos. Então, a sugestão, a indicação que você dá, às vezes a pessoa não pode nem fazer uma terapia, o negócio está tão brabo que nem o Wi-Fi, nem a internet pode pagar. Então, a sugestão, a orientação, digamos, que você dá é foque, nem que seja em uma coisa, nem que seja a caneta que você tem em casa aqui agora, que você acha ela linda. Foque no que te abunda. No que te preenche. Sim, o que te enche, né? Eu chego aqui, não tem nada que eu acho legal, não tem nada a ver comigo, enfim, mas tem o céu, eu amo olhar para o céu. Olha mais para o céu. A gente tem que entender que aquilo que você colocar foco começa a se ampliar em outras linguagens. E começa a receber, o universo começa a trazer. Porque o universo, ele não fala português, inglês, espanhol, ele fala frequência vibracional. Ele vai obedecer a sua vibração. Você vai emanar e vai voltar, vai emanar e vai voltar, e vai ser assim a maior parte do tempo. O Hélio fala um negócio muito legal e que eu levo muito a sério. Ele fala do crédito e do débito. Acredita. Vai acreditando, acreditando, acreditando. Você só está aqui para uma coisa. O propósito de vida maior da humanidade, ela ainda não acordou para isso. É estar a serviço do bem comum, ponto. Se é oferecendo um café, se é cantando uma música porque sua voz é bonita, se é atendendo alguém, não interessa. E aí as pessoas confundem isso com voluntariado, caridade, um monte de coisa que também já caiu no jocoso da escassez, né? Então, até para ser bom nesse planeta, você tem que prosperar. Se eu quiser ir lá fazer uma caridade, fazer uma doação em algum lugar mais periférico, eu preciso ter condições de ir lá. Eu preciso ou co-criar uma carona para me levar, ou co-criar a grana do ônibus, ou do meu carro. Eu tenho que ter, porque nós estamos na 3D. E a 3D, eu não sei, eu sempre falo isso, não sei o outro. Lá em casa o boleto vence em cédula. Ele ainda não vence em moedas de quinta, sexta dimensão. Então eu preciso aqui, só que eu não estou acreditando, pensando em ir para a quinta, sexta dimensão. Eu estou acreditando que amar vicia. É simples assim, isso é esquisito falar assim, mas amar vicia. Você não está pensando que você vai entrar aqui e elogiar uma planta para o Cristiano e pensar, eu vou elogiar bastante essa planta para o Cristiano, porque o Cristiano vai ficar meu amiguinho e depois ele vai deixar eu fazer um tratamento lá no jardim. Porque isso não é prosperidade, isso é manipulação e persuasão, isso é marketing. O marketing calibra abaixo de 200 na escala Hawkins. Leva as pessoas para a tristeza, para a culpa, para o medo, para levar desejo, para levar para o desejo e ela poder comprar seu produto, seu serviço. Agora, a galera que já entendeu que é a verdadeira luz não quer trabalhar aqui, embora o mundo todo trabalhe aqui. Ela quer trabalhar acima de 200, ela quer trabalhar com lucidez, com consciência. Então, eu tenho que ter o critério também de entender que eu atinjo 2% da humanidade, que 98% eu ainda não cheguei lá. E que esse caminho é via crédito e débito, e isso é prosperidade. Você pode ser despejada da sua casa e se sentir extremamente próspera. Universo, o que é que você está me empurrando? O que é para eu ver? Não dá 2 dias, você vai enxergar. Alguém vai chegar e vai te mostrar. Então eu quero só voltar para dentro da instituição, dentro da dor de quem está num lugar que não quer estar mais, que você fez a pergunta. Isso é prático. Agora, exige muito esforço e muita disciplina. Por quê? Porque nós estamos viciados à reclamação e à escassez. Nós estamos viciados. E nós somos alimentados através de frequência audiovisual 24 horas para continuar nesse lugar. Porque uma pessoa que sai desse lugar, uma pessoa que expande a consciência dela para lá, além do olhar físico material, ela não é mais manipulável. Você não consegue mais manipular com um sorrisinho, com um dinheirinho, com uma coisinha. Ela tem os próprios valores. Ela tem a própria percepção de mundo. E aí é um bicho. Você dominar, você ter uma empresa com esse raciocínio é extremamente desafiador. Porque eu posso ser o dono da empresa, eu quero isso. Você olha para os seus colaboradores, eles não querem.
Vou dar um exemplo. Se eu trabalho aqui na Envida, sou uma colaboradora da Envida. Eu trabalho no marketing, na faxina, trago ervas para o chá. De algum modo eu me coloco. Porque a frequência daqui é tão magnífica que eu não gosto de ficar longe. Então, assim, vamos supor que eu sou colaboradora aqui da 3D, né? O Cristiano tem uma secretária, tem uma enfermeira, enfim, não sei. E aí, aqui tem uma proposta muito avançada, não tem? Sim. Porque eu sento, sei lá, num equipamento, o Cristiano fala, fica aí tranquila 15 minutos. Mas você não vai tirar sangue? Não vai, assim, colocar uma cânula? Não vai me invadir? Porque eu tô acostumada com a invasão, colonoscopia e outras coisas. Aí o Cristiano, não, aqui tem um outro trabalho, isso aqui é frequência, tem isso, tem aquilo. Tá, beleza. Eu sou a colaboradora, certo? E ele vai, com certeza, eu vou assistir e ele vai insistir para que eu entre nesse universo. Mas eu vou insistir e falar, eu vou chegar com aquela dor de cabeça pela 3ª vez na semana, o Cristiano vai me olhar com aquele olho dele assim e vai falar, vem cá, vamos ali no aparelho que tem aquele equipamento que coloca aqui e tem um fitoterápico que você vai tomar. Deixa eu te falar, já tomei 3 de pirona, não adiantou. Vou tomar mais um paracetamol, aí se der certo, beleza. Obrigada. Esse colaborador, ele passa a ser contra a cultura. Sim. Qual é o desafio? Quantos colaboradores diferentes disso que o Cristiano vai achar no mercado? Bem difícil. Então, nós estamos falando de algo que é muito legal, é muito bacana, mas a 3D é muito pesada. Porque eu estou te falando que você é prosperidade e você olha para sua conta bancária e tem R$13. Eu estou falando para mim, eu sou riqueza e prosperidade e eu olho para minha conta bancária e tem R$13 naquele dia. Naquele minuto. Como é que eu me sinto prosperidade? Dizem que é essa a chave. Você não precisa, a pessoa entendeu quando ela não precisa mais ver nada fora dela. Quando nada precisa te comprovar que você é prosperidade. Então, eu realmente não tenho carro, estou com R$13. Como você está ótima, plena. De repente você recebe um telefonema da Ana, do Cristiano, e fala, vem cá que eu quero você num podcast. Quero apresentar você para os meus amigos. Ah, vem cá que chegou um equipamento novo aqui e ele é, sei lá, para o pâncreas, para o fígado. Pô, nem falei para o Cristiano que eu tô com alteração no fígado, que meu médico me falou. A rede começa a acontecer de uma forma tão estupefata que você fala, uau, eu quero mais disso, universo, por favor. Só que isso é um condicionamento diário. Isso exige muita disciplina e muito esforço, porque tem o mundo todo aqui dizendo, você tá louca. Ah, que legal, ela tá falando tudo isso lá no podcast e tal, mas qual é o carro que ela anda mesmo? Então a dica, define o que é prosperidade para você e vá atrás dela. Vocês estão notando o silêncio? Sabe? Porque eu estou percebendo aqui o silêncio, porque é um silêncio de um assunto que quebra muitos paradigmas em todo o campo, principalmente do Brasil. Então há um silêncio. Vocês não estão sentindo uma energia diferente, não? Eu estou sentindo uma energia diferente. E aí, eu estou deixando você falar bastante, porque toda a palavra reverbera, e está sendo um processo aqui, né? De cura, de liberação para muitas coisas aqui. Aí a gente cai, saindo dessa questão que não sai, né? Tá tudo inserido. Quando você vem falar da constelação multidimensional. Eu já fiz muitas constelações, já fiz um curso de constelação. Quando você veio abordar esse tema, eu achei assim uma coisa incrível. Como você tratar essa questão, né? Porque você falou, tem que honrar o que veio primeiro, né? A troca equilibrada, aquelas leis da constelação. Uhum. E como é que isso chegou para você? Desse trabalho tão lindo de uma constelação multidimensional, que somos seres infinitos. Você fica, eu constelei pai, mãe, avô. Sim, amigo, dessa vida. E os outros, estão tudo lá esperando, na fila. Fala aí, Ali. Então, também tem a ver com prosperidade, porque você diz, o dinheiro fica com a mãe, né? Tem a ver com a mãe, com o pai. Mãe. Aí você vai e faz.
Trabalhei, minha mãe e meu pai, o dinheiro não tá chegando. Sim, mas qual pai, cadê? qual mãe? E aí? Como foi que isso chegou para você? Continuando na questão da prosperidade. Eu sou consteladora formada com a constelação clássica, naturalmente, mas já com outras influências através da minha mestra, que é psiquiatra, da Guimar Ramos. Mas eu tinha uma dor. Eu não conseguia, quando eu era iniciante, que eu ia constelar, eu não conseguia entender, eu conseguia, mas eu não conseguia sentir o que as constelações chamam de campo morfogenético. Sim. Eu entendia de onde vinha, que era um campo, que é extragenético, mas... E eu lembro que às vezes eu ia constelar e eu ficava com medo de alguém me apertar. Esses meninos novinhos assim, eles são danados para apertar a gente quando a gente vai atender, né? Porque eles estudam mais que a gente. E aí eu falava, esse negócio, por que isso funciona? Porque que funciona, não tenho a menor dúvida. Eu só fui fazer a formação porque eu fui numa constelação, fui representante de uma moça. O tema dela era transição de carreira. E ela me chamou para ser representante dela e eu constelei a minha história com essa empresa. E 2 meses depois eu fiz a minha transição de carreira exatamente como eu queria que fosse, sem perder nada. E depois, 1 ano depois, eu encontrei essa moça e ela ainda não tinha feito a dela. Rapaz, e aí eu comecei porque o representante está constelando, é o campo de todo mundo que está ali. Se é um campo de energia, nós estamos aqui. Se eu estou trabalhando a consciência da Ana Paula, eu estou trabalhando a consciência de todo mundo que está aqui, está plantando. Então eu ficava, gente, que isso funciona, eu não tenho dúvida mais. Theta Healing já tinha feito, fui pro Reiki, barra de água, eu falei, gente, esses negócios são bons. E aí eu comecei a atender as pessoas, eu atendia as pessoas dentro do banheiro, escondidos, não feria o compliance da empresa. Hoje eu posso contar, né? Que eu não vou lá mais. Ai, que coisa maravilhosa, ó. Então, muitos que ainda hoje eu atendo são pessoas que eu atendia no banheiro, porque eu falava, olha, aprendi uma técnica esse final de semana, posso aplicar em você? Porque tava todo mundo tá meio doente, todo mundo tem um problema na vida. Então, eu quero, e aí dava muito resultado. E eu pensava que dá resultado, dá. Mas por que dá resultado? Porque eu não consigo fazer uma coisa sem compreender. E aí foi quando eu compreendi através da mecânica quântica, quando eu encontrei o professor Eric da Vida TQA Brasil. E a gente ficou muito amigo, né? Na época ele ainda não dava aula, assim, tudo. E a gente ficou muito amigo e eu ia perguntando. E ele muito solícito. E ele falava, você vai ler isso, você vai assistir isso. E aí eu comecei, do ponto de vista da física e da química, a compreender. Eu falei, nossa, então o campo de constelação é elétron, prótons e nêutrons? Ele falou, tudo. E eu que achava que fiz psicologia porque não era boa na área de exatas. Meu Deus! E aí ali eu comecei, e nós dois fizemos múltiplas amostragens e testes estatísticos, porque ele também era muito racional. E aí eu falei, entendi, o campo de constelação, o campo morfogenético, é a mesma coisa de um campo de energia quântico. Então, naturalmente, se eu olhar para a metafísica, é um campo de consciências, de múltiplas. Então eu comecei a olhar para isso quando eu montei a minha primeira formação, primeira capacitação, que foi a constelação sistêmica familiar com visão quântica. Por quê? Porque era a visão que eu tinha até, o arcabouço cognitivo que eu tinha até aquele momento. Só que a coisa, né, se você vai ampliando, as coisas vão chegando para você. E aí a metafísica começou a chegar muito forte. Na medida que foi chegando, eu comecei a constelar de forma muito esquisita. Começavam a vir coisas e eu não sabia de onde essas coisas vinham. E aí eu tive que tomar uma atitude. Ou eu paro de fazer isso, ou eu mergulho nisso. Então, como é que eu decidi? Tudo na minha vida eu decido com resultado. Contra resultado não tem argumento. Comecei a compilar fatos e dados. Hoje eu já fiz mais de 1000 constelações. Então, eu tenho... Aqui só vem de 3 dígitos para lá, né? Desculpa. Porque a outra era 5.000, você é 1.000. O outro é 1 milhão, que veio primeiro, e assim sim. Vamos. Fala. Então, eu fico ali observando. Eu já constelei uma senhorinha, dona de casa, que nunca estudou sobre terapia, energia e pós-doc. Então, e eu comecei a ver resultado em tudo. Eu falei, tem, né? E eu fui aprofundando nisso. E um dia, canalizei mesmo, vou chamar assim, que é mais factível de entender. Eu comecei a ver, a gente precisa encaminhar essas consciências. Eu adoeci, fiquei 1 ano e meio de cama, não conseguia
trabalhar, não conseguia atender, completamente desacoplado, até foi quando eu conheci o Cristiano em vida. E eu nada funcionava, nenhuma terapia, nada, e eu falei, tem alguma coisa aqui. E o mais interessante é quando eu me rendi, depois de 1 ano e meio, fui para um psiquiatra. Eu ficava um psiquiatra na minha cabeça que uma cliente antiga tinha me falado. E eu falava, como que eu vou achar essa mulher para eu saber quem é esse cara? Porque a minha hierarquia falava, é esse cara. E no mesmo dia, minha secretária, que é minha irmã, me ligou e falou, tem uma moça que está muito desesperada, tem como você atender ela? Eu falei que você não está atendendo. E aí eu falei, tem, qual é o nome dela? E falou o nome dela, eu falei, é a moça, do psiquiatra. Porque o psiquiatra era o psiquiatra do namorado dela. E aí eu atendi, né, quando eu terminei de atender, ela falou, você está muito abatida e tal. Eu falei, então, estou precisando de você. Ela me deu o nome desse psiquiatra, fui até esse psiquiatra na mesma semana. Quando eu sentei, primeiro, eu entrei na clínica, vi algumas coisas, e aí eu falei, nada que você vê agora tem equilíbrio, então relaxa. E aí quando eu entrei para o consultório, que eu falei, que eu comecei a conversar, ele falou, pode parar, você não tem nenhum problema psiquiátrico. Eu falei, eu tenho certeza que eu tenho, só se eu deixar eu falar mais um pouquinho, que eu vou provar para o senhor que eu tenho, e eu preciso de um remédio, um Rivotril, só me dá um trem. E aí ele falou, não moça, você não tem, o seu raciocínio é muito encadeado. Você acredita em energia? E eu dentro de mim pensando, tá de sacanagem, que eu vou no médico e o médico me pergunta se eu acredito em energia. Outra DR, né? Hoje é o dia das DRs, com a multidimensionalidade. Aí eu falei, ok. Falei, eu trabalho com isso. Ele falou, imaginei. E tal, enfim, ele me encaminhou para apometria. Na época eu conhecia muito pouco de apometria, mas a minha hierarquia já tinha mandado eu estudar, eu não estudei. E ele falou, olha, sua apometria vai ser tal dia, a distância, não precisa ir, tal, beleza. E aí eu falei, tá, tudo bem. Eu estava 1 ano e meio até conversando com o Cristiano, eu tive todos os sintomas de um autismo moderado, né, Cristiano? Uma coisa assim, audição, né, as questões e tal. E aí, isso aconteceu num dia, 2 dias depois, eu não sentia mais nada. Sem medicamento, sem nada. E aí eu falei, tem algo a mais que eu não estou olhando. Quando você se abre para isso, você está alterando o seu campo cognitivo. Então, você está dando a permissão para que outras estruturas e informações metafísicas cheguem até você, porque você vai derrubando dogmas. Fala, pô, aconteceu comigo. Precisa ser tão São Tomé quanto eu? Não, não precisa. Por isso que hoje eu atalho o caminho dos meus alunos. Mas, nessa lógica, um dia eu sentei, alguém me apresentou Juliano Hakim, também não conhecia. Ele me explicou o que ele fazia, a gente conversou e a gente começou a escrever. E eu falei, Ju, tem um negócio que se chama constelação sistêmica com visão quântica. E aí ele falou assim para mim, Ale, você já me atendeu. Por que você não assume que a sua constelação é multidimensional? E aí eu achei que os dogmas já tinham ido embora, eu dei uma trava, falei, pronto. Psicólogo constelador já é um problema, mas um psicólogo que constela e fala de multidimensionalidade eu vou ter problemas, né? Mas a partir dali eu assumi, e aí veio a metodologia que hoje eu entendo, que foi com permissão do que acontece. Então, você ao mexer com campo morfogenético, você tem razão, você não só está mexendo com estruturas possíveis de outras eras, mas de outras dimensões. Então, quando eu faço isso, eu preciso fazer algum nível de encaminhamento dessas consciências, porque senão elas ficam no meu campo. É por isso que é comum, principalmente os consteladores, ou estarem muito escassos, com muita dificuldade financeira, ou de cliente e tudo mais, ou muito adoecidos, fisicamente adoecidos. É como se eles ancorassem aquela energia que eles trabalharam nas pessoas? Sim, se eu vou falar de uma maneira bem, bem simples. É mais ou menos assim, tem um monte de escravinho. Aí você vai lá com aquela pessoa, né? Uma pessoa com ideação, por exemplo. Uma criança, um adolescente, um adulto. Ele chega, ele constela. Em 1 hora e meia ele se ressignifica. Porque eu gosto de terapia holística porque dá velocidade para o processo psicoterapêutico. Não substitui, mas dá velocidade. A pessoa em 1 hora e meia olha para aquilo, no final
Você ouve uma criança falar, titia, eu não quero ir embora mais, eu quero ficar na vida. E essa criança para de se automutilar. E essa criança vai para a escola, volta para a escola, e essa criança... Então, ela estava ali, tinha, né? Aí é claro que quem está manipulando aquilo ali, do ponto de vista metafísico, olha e fala, foi só um escravinho que foi embora, fica de boa, não vou fazer nada com você. Claro que não, ele vai olhar, quem mexeu? Aí vai tudo para cima do terapeuta. É bem provável. Se ele não tiver um ancoramento energético muito estruturado, sim. Eu tô falando assim porque tá me vendo muitas pessoas, terapeutas que trabalham com isso e elas realmente estão adoecidas. Sim, é um desafio. É um desafio, é uma entrega muito grande, né? Porque isso chegou para você, mas quanto tempo isso chegou para você? Há uns 2, 3 anos. Quantas pessoas você já formou? Mais de 100. Tem que ser 100 mil, né? Porque esse conhecimento, apesar que a gente tem experts pelo Brasil... Assim, a formação em capacitação. Porque tem que tomar Mas quando você mexe com isso, o que a gente também tem que estratificar isso. Quando você atende uma pessoa, você atende uma estrutura. Sim. Então, se eu atendo constelação sistêmica familiar tradicional, eu estou atendendo uma estrutura, que é você, e todo o seu campo sistêmico de milhares e milhares. Sim. Certo? Certo. A partir do momento que você coloca essa lógica em todos os seus atendimentos, né, que aí não tem como dimensionar na casa de quantas mil pessoas mais que são atingidas por isso. Sim. E que vão atingir outras criaturas, porque elas saem do limbo. E aí eu quero saber como você conseguiu sair do limbo, Ana Paula. Você estava mal, como é que sua filha conseguiu sair disso? Olha, eu fui lá no Cristiano, sei lá, fiz uma constelação e tal. E essas pessoas começam a buscar, porque elas estão sedentas, mas elas não sabem o que fazer, elas não sabem onde buscar. E se eu vou para a internet, tem muito holograma. É o que mais tem. Então eu vou para a internet hoje, se a gente for para a internet hoje, prometendo cura nas finanças e tal, é legal, vai dar muita gente. Mas se eu vou lá para dizer a responsabilidade é sua, porque o poder está na sua mão e eu sou uma ponte, então qual é o preço que eu estou disposto a pagar para receber a cura que eu estou dizendo que eu vim receber? E no caso, esse atendimento multidimensional, você só faz presencial ou faz online? Online, presencial. A gente precisa entender que quando você trabalha com energia, tanto faz a distância, sim, ou presencial. Isso vai muito da pessoa. Eu prefiro contato presencial, eu prefiro um atendimento presencial do que online. Mas hoje eu atendo mais online que presencial. Mas a formação tem que ser presencial? Não, ela é híbrida. Ela é híbrida. Uhum. Ela acontece presencial e é transmitida. Isso agora, porque a gente teve autorização de montar a turma ano passado, né? Que até então era só bastidores mesmo. Para calçar a gente quem viesse. Sim, porque você tem um suporte multidimensional. Sim, também. As hierarquias, elas vão nos orientando até onde a gente pode ir, né? Então, a primeira turma, a gente faz todas as perguntas. Pode ser online, a gente pode fazer tal coisa online? Não. Não tem a ver com autorização, tem a ver com proteção da equipe, proteção dos alunos, proteção das pessoas que se envolvem com isso. Segunda turma, porque assim, eu encerro o ciclo de 7 turmas falando de quântica, que era com uma outra parceira querida, ela vem para a CSM também, a primeira turma ela já participou, e aí a gente está indo para a terceira turma. Essa terceira turma, depois de todo o trabalho que a gente fez nesse último ano e meio, nessa terceira turma a gente teve pela primeira vez autorização de fazer híbrido, mesmo assim com algumas considerações. Então você é claro e notório a uma constelação sem ser multidimensional e uma multidimensional. Toda constelação é multidimensional, não, mas do meu ponto de vista. Sim, mas da forma como você aborda. Mas não que o terapeuta considere, entendeu? Isso, é uma questão de uma consciência que chegou para você. Sim, as constelações clássicas, elas não vão trabalhar com essa lógica de consciência, nos livros, né, tá escrito não envolve vida passada e tal, e realmente nesse contexto não envolve.
Não tem a ver com espíritos, né? Tem a ver com consciências. Sim. Porque quando eu trago a energia da sua mãe, por exemplo, e ela não está mais aqui, por exemplo, ou está. Quando eu trago, a pessoa tem que entender que eu não estou trazendo aquela mãe física que está lá na casa dela, eu estou trazendo uma das consciências dela para ser trabalhada aqui. Então, no mínimo, eu preciso devolver ao receptáculo ou encaminhar ao receptáculo. Então, essa lógica da multidimensionalidade nas constelações, ela existe a pessoa tendo consciência ou não. Mas você hoje consegue entregar uma nova ferramenta para os terapeutas que eles podem se tratar, inclusive se autoproteger. Para começar, aqui na CSM não tem ferramenta, não tem boneco, não tem papel, não tem água. Porque quando você vai ensinar a constelar, você constela com bonecos, a gente constela com a pineal. Só a pineal. É uma semana inteira trabalhando autopercepção e pineal. Autopercepção e pineal, autopercepção e pineal. Terminou o curso, eu fico 2 meses com esses alunos para eles começarem a constelar entre si e depois eu trago pessoas de fora para eles irem testando o quanto eles já ampliaram a pineal. E o desafio maior que eu vejo eu não preciso de uma ferramenta, eu não preciso. E não precisa mesmo. Se você... eu posso fazer qualquer coisa, eu posso entrar no campo de qualquer pessoa. Então, eu olho aqui para esse menino que está me olhando e ele está... Eu comecei a falar de prosperidade, ele está se mexendo. Porque ele não está aqui só, estou aqui só trabalhando. Não, tem uma consciência olhando para mim. Né? E eu posso entrar no campo dele a hora que eu quiser. Qualquer pessoa pode. Qual é o critério? Pedir permissão. Você nunca entra no campo do outro sem pedir permissão. Poder pode, mas ao entrar sem a permissão, eu posso assumir karmas do outro que não me competem. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso hoje como para, não sei, para demonstrar, para mostrar ou para alguma coisa. E se isso vem no digital é um pouco mais complicado, porque é rede aberta. Vocês notaram que todos nós estamos sendo constelados ou não? Uau! Eu tô consteladíssima aqui, tô toda me arrepiando. Por favor, o senhor pode chegar aqui? Porque para ancorar essa energia multidimensional? Venha. Vocês estão notando, Alessandra, é porque você não estava nas outras entrevistas. E notou não? O campo. É legal assim, né? Pra quem tava ali de fora e os meninos que estão ali de fora também. Eu tava vendo a mudança de cada um. Eu tava O que acontece? Na verdade, eu só fui direcionar a letra, depois eu explico sobre isso. E eu tô sempre aqui enxergando os dois lados. Essa é a verdade, né? Então, mas o que eu mais fiquei impressionado foi justamente o que você comentou. Vocês ouviram um silêncio? Né? Quando eu estive no Japão, há uns bons anos, uns 7 anos a primeira vez, nós chegamos no alto de uma montanha e o mestre falou pra gente assim, ó, parem agora e se percebam. Aí ele falou assim, agora ouçam o som do silêncio. Eu nunca esqueci essa frase. Inclusive tem uma música que fala sobre isso. Então, nós estávamos todo mundo vidrado ali. Todo mundo vidrado. E é exatamente o que você comentou. Na verdade, isso aqui é muito mais do que um podcast. Nós estamos todos sendo tratados. Todos que estão nos assistindo, todos que estão nos vendo, né? Todos nós estamos sendo tratados. Eu estava vendo aqui, inclusive, a Lê sendo tratada. Sim. Que eu achei super legal isso, igual aconteceu mais cedo e tal. E eu vou focar numa frase que ela falou que eu gostei demais. Que ela falou assim, ó, foquem na sua taça. Sabe? Isso é muito legal, isso que ela comentou. Ó, foque na sua taça, foque naquilo aquilo que te dá, que vai te dar alguma importância no momento da sua vida. Eu achei muito legal isso, porque a gente acaba só focando no... E às vezes o problema é uma coisa tão pequena, o problema é a mesa que tá bamba. E a sala inteira você esquece, né? Ou uma árvore que cai folha, você vai reclamar do carro que tá fazendo barulho, vai reclamar do vizinho. Então, às vezes, é uma coisa tão pequena que você está reclamando e esquecendo de enxergar a grandiosidade que está em volta da gente. Então, para mim, essa frase que ela falou, eu achei muito, muito importante para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo agora. Então, assim, às vezes, vocês comentaram falando sobre mulheres, né? Eu acho legal isso, que eu falo muito sobre minha esposa, eu falo assim, vocês não conhecem a beleza de vocês. Isso é verdade. Então, às vezes, a pessoa está lá, meu cabelo está assim, ninguém está enxergando seu cabelo só. As pessoas todas estão enxergando a beleza sua completa.
E a beleza é muito mais aquém do que nós estamos enxergando, não é uma beleza só física. A nossa energia chega antes de nós, né? A nossa energia é uma assinatura eletromagnética que chega antes de nós, é uma assinatura eletromagnética. Quando todos saírem daqui, já imaginou o que se torna isso aqui? Olha o aglomerado de assinaturas eletromagnéticas que irão passar por esses 3 dias aqui. Olha que bonito isso. E nós não damos importância. Aí eu estou preocupado com o cabelo que está com isso e com aquilo, a cor do tênis, a cor do... O que está reverberando, o que as pessoas estão vendo é a reverberação, como nós comentamos mais cedo, da voz do Ivan. Ninguém sabe quem é o Ivan. Você chegou ali, oi, o Ivan Lima. Todo mundo sabe. Então, deu o exemplo da reverberação da voz dele, mas nós reverberamos, estamos aqui reverberando um em volta do outro o tempo inteiro. Como a Ale falou, e é exatamente isso. Ela está aqui lendo todo mundo, ela está lendo um campo, é o que ela faz. Eu falo para as pessoas assim, ó, a partir do momento que vocês descem essa rampa, eu estou lendo vocês. O som da pisada, eu sou treinado para isso. O som da pisada de vocês, sou treinado pela medicina chinesa, medicina japonesa. A maneira como vocês se portam, hoje tem leitura de pessoas e tal, mas dentro da leitura da medicina chinesa nos dá isso. Mas quando você faz essa união de ler a pessoa dessa forma e ler o campo, gente, é maravilhoso. Ou seja, todos nós reverberamos uma energia muito maior do que somente nossa parte física. E nós só nos preocupamos com a parte física. Assim, ó, não gosto de nada do meu corpo. O branco do olho você gosta? Então foca no branco do olho. Foca no branco do olho. Foca. Às vezes, por exemplo, o meu olho castanho é maravilhoso, o meu olho verde, o meu olho azul, que seja. A mão. Não tem pessoa que é apaixonada em mão? Tem pessoa que é apaixonada em pé? Isso. Tem pessoa que é apaixonada, sei lá, em testa, em costas. Nariz. Nariz. Então, alguma coisa em você, eu tenho certeza absoluta que você gosta, que você é apaixonado. Fala assim, olha, que seja aquela gordura que está sobrando, mas algo no seu corpo você vai falar assim, essa parte do meu corpo eu gosto. Então, foca nessa parte. Quando você focar nisso, que foi a fala da Lê, a gordura não vai nem fazer mais, não vai nem te incomodar mais. Vou voltar à frase que eu comecei, foca na taça. E pegando o gancho aí para a gente deixar a palavra para a nossa convidada, que na hora que ela falou que foca na sua taça, né? Taça tem muito a ver com brinde, né? Com glória, com todos os reis, rainhas, né? Na sua taça, né? A taça da vitória. Mas o que é a sua taça? Não necessariamente pode ser a sua taça. Isso, exato. Pode ser o branco do olho. Isso. Gente, foi um podcast de autoestima, né? Eu tô aqui, ó, plena. Depois levar chicotadas energéticas aqui e deu uma alisadinha. Mas tá tudo ótimo. Ale, isso é maravilhoso. Esse encontro que esse homem, esse portal, criou dentro deste portal, e como eu digo aqui, quem vai assistir esse grande encontro, ele está recebendo no campo, através das suas palavras, e no que não foi dito. É ouvir o silêncio, ouvir as palavras do campo. Quem está recebendo agora essa entrevista, através do seu conhecimento que é vasto, que dá 10 podcasts, não é, que quebra muitos paradigmas, talvez seja esse silêncio tão barulhento, porque vai reverberando em muitas crenças na gente, em quem vai escutar, né, que é sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, se conectar consigo mesmo. Isso, sabe, isso faz dentro da gente, mexe muito. E às vezes o melhor que a gente pode fazer é ficar calado e quieto e deixar o divino operar na hora que a gente abre espaço. Deixa aqui, mais do que você já deixou, mais uma palavra sobre propósito, prosperidade, gratidão. Eu estou aqui de frente, meu Deus, eu estou até emocionada, essas duas figuras aqui. E toda a multidimensionalidade que eu estou contemplando aqui atrás. A prosperidade é exatamente a consequência da nossa conexão com o nosso propósito de existir. Ela é uma consequência. Você falou aí de deixar o universo agir, que é uma das principais leis da prosperidade, de tudo que é o soltar. Solta. É o soltar. E eu ouvi uma música essa semana, até contei na live com o Juliano Hakim, terminando um trabalho com as meninas, chama Prospere Feminino. Está na 24ª edição, a gente encerrou agora. E aí eu sempre peço para o universo frequências que eu possa contribuir. E veio uma música que diz assim, ande com quem, ande com quem te ajude a cair.
Aí eu ouvi só esse trecho e falei, peraí, que música é essa que eu tô ouvindo? Deixa eu pôr de novo. Né? Ande com quem te ajuda a cair em si. Isso é muita prosperidade. Você andar com quem ajuda você a tomar consciência. Porque a verdadeira prosperidade nesse plano de existência é a consciência, porque ela te liberta. Não é dos outros, é de você, das suas próprias amarras. É me possibilitar olhar para a minha taça mesmo, todos os dias. É escolher. A partir do momento que eu tomo consciência, não é mais algo, é uma escolha. Eu tenho consciência que a minha relação é assim, então você está escolhendo que ela seja assim. Assume o poder, assume as rédeas da própria vida. Isso exige muito de nós? Exige. Exige olhar para nós, exige não terceirizar nada nosso mais. Né? Então, nessa caminhada, você começa a encontrar pessoas que te ajudam a cair em si. E eu acho isso fantástico. E hoje, nesse legado, quem nos ajudou a cair em nós mesmos foi você, a escolhida, a escalada, né? Do momento. Obrigada, viu, Alessandra? Eu que agradeço. Show. Cristiano, quer dizer alguma coisa? Não, eu tenho só a agradecer. Eu achei magnífico, né? Cada uma das... Nós chegamos, nós estamos na nossa terceira, né? Nossa terceira entrevista. E para quem está de fora ali, a gente está acompanhando de fora, eu fico pensando assim, gente, eu acho que a sensação, eu tinha que estar pagando para estar aqui, sabe? É porque a sensação, nós estamos aprendendo demais para quem está de fora. E você vai começar a pensar como essas experiências são somatórias, porque parece ser só mais uma história, mas é uma história com um alto teor de riqueza que nos traz, e eu digo assim, todos nós passamos pelo processo das dificuldades, até começar a enxergar e confiar naquele processo. Então, isso eu acho legal, como eu falei mais cedo, nos tira da ideia de sermos deuses ou deusificados, que eu usei o termo, né? Que nos coloca como ser humanos, mas capazes de fazer coisas grandiosas. Isso que é o legal. Mas quando a gente tem a capacidade de ouvir histórias similares, ou exemplos, como a Ale trouxe, o tempo inteiro aqui, falando de vários casos dela, de clientes, pacientes que ela relatou, a gente fala assim, as pessoas estão nos ouvindo, peraí, então eu também posso passar por isso? Pode. Eu também posso melhorar? Posso. Isso é que é o legal, sabe? Então, ou seja, eu só tenho a agradecer. Eu estou ali de fora agradecendo, assim como eu falei mais cedo. A Ale estava ali mais cedo e fala assim, gente, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, agradecendo por tudo que está se tornando isso, sabe? Esse é o legal. Por tudo que está acontecendo, por vocês terem aceitado vir. Mas é claro que eu ia aceitar, mas podia não aceitar. Entende? Então, estão aqui conosco hoje, como nós falamos, algumas pessoas quase não conseguiram vir e estão vindo. Então, eu preciso agradecer a tudo. Eu estava ali agradecendo o tempo inteiro. Eu estou ali só ali agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É o que eu mais estou fazendo de fora ali. O Cristiano tem a grande chave da prosperidade de tudo que é a humildade e o amor pelas criaturas indistintamente. Eu testemunho isso há 3 anos, né? E é real. Ele vibra com cada criança, com cada adulto, com isso aqui. E de uma humildade absurda. É nosso. Então a felicidade é nossa do Cristiano ter rompido e ir para o mundo digital com força. Aqui, ó. Porque eu falava, é indignante ver o seu trabalho digital escondidinho aqui dentro. E isso é para o mundo, porque a luz ainda não venceu, mas ela há de vencer. E a gente tem que entrar, como a gente fala aqui em Goiás, com força. Com força. A luz tem que entrar, a verdadeira luz precisa entrar com força, sem terceiras, quartas, quintas intenções. Porque a gente entende que se tem prosperidade material, de saúde, financeira, advindo de todos esses movimentos, é a consequência de cada um aqui estar no seu propósito de vida. E se a gente não está, a gente vai ser remanejado quando a gente se entrega e a gente vai para o propósito de vida. Às vezes é só um estágio em algum lugar, como eu falei da empresa. É ela que me dá todo o arcabouço para eu vir aqui e falar com tanta propriedade hoje, com tanta racionalidade do universo místico. E isso para mim é importante do ponto de vista de contribuir, de saber sim,
Tudo isso pode ser auferido com resultados na vida de pessoas, todas, desde uma criança a um idoso. E a gente diz isso é impagável, né? Assim como a Paty falou no evento lá, né, do Limite Zero, tivemos a oportunidade de assistir, que nós comentamos, né, a estreia do filme. E ela fala no final, a Patrícia comentando, a TQA, comentando assim, ó, eu gostaria de agradecer aquela pessoa que está ali por ter me mandado embora. Graças a ele eu estou aqui hoje. Então, naquele momento, ou em vários momentos que muitos de nós passamos por algo similar, a gente pode sentir raiva daquele processo, mas aquilo foi uma libertação. Se não tivesse sido mandado embora, eu não estaria naquele momento passando por aqui. Ela teve que passar por desafios, mas eu já estava lá. Entendeu? Então, às vezes, a gente só olha o lado ruim das coisas, voltando para a esfera das taças. A gente só olha o lado ruim. Então, se isso não tivesse acontecido com ela, então aquela pessoa que poderia ter raiva, hoje ela agradece. Então é isso, pessoal. Eu espero, eu tenho certeza que a luz desta mulher maravilhosa, desse ser, tem alcançado você. Com certeza, se você ouviu essa entrevista, é porque o chamado já chegou para você. Venha deixar seu legado, acender sua luz, encontrar o seu propósito, que já deve estar aí. Mas você está relutando, brigando com ele, né? Muito obrigada, nos vemos no próximo legado. Obrigada.